Oi, pessoal do sexto ano. Hoje estou de volta com a nossa aula de ciências. Nós vamos fazer o capítulo 8, Transformação da Matéria, página 356 a 367, da apostila 1. Alteração da matéria. Toda e qualquer modificação que ocorre com a matéria pode ser considerado um fenômeno. Esses fenômenos podem ser físicos ou químicos. Vamos ver o que é um fenômeno físico e o que é um fenômeno químico. Fenômenos físicos. A substância que constitui a matéria não passa por transformação alguma, sendo assim sua forma, tamanho, aparência podem mudar, mas não sua composição. Por exemplo, vamos pensar num lápis. O lápis a gente pode mudar a forma, pode mudar o tamanho e pode mudar a aparência desse lápis. Mas a composição não vai mudar, vai continuar sempre a mesma. Eu dei outro exemplo aqui. Solidificação da água. A substância, no caso a água, estava no estado líquido e passou para o estado sólido. Sua forma e tamanho mudaram, mas não seus constituintes. Quer dizer, quando eu peguei a água, coloquei lá para ela se transformar em estado sólido, gelo, ela mudou o tamanho, porém, o constituinte, a água em si, não foi alterada. A composição água não foi alterada. O que são fenômenos químicos? A composição da matéria passa por mudanças, ou seja, uma ou mais substâncias alteram-se, dando origem a compostos diferentes. Mas como saber se uma determinada matéria passou por alguma transformação química? É fácil. A formação de uma nova substância pode ser identificada pelos seguintes fenômenos. Então, quando a gente tem uma transformação química, fenômenos químicos, vai passar por algumas mudanças. E essas mudanças a gente consegue observar através do quê? Da alteração da cor, do surgimento de chama ou luminosidade. Eu dei exemplo, uma queima do álcool. Efervescência, liberação de um gás. Exemplo, quando dissolvemos um antiácido estomacal na água. Vamos lá, mudança de forma. Um metal se transforma em fio. A construção de objetos de madeira. Dissolução da água em açúcar em água. A evaporação do álcool. São exemplos de mudanças de estado físico. Essas transformações em que apenas a aparência é alterada e não a formação de novas substâncias são chamadas de transformações físicas. Dependendo da pressão e da temperatura em que se encontram a matéria, ela não pode existir entre três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Bom, essa transformação, transformar metal em fio, construção de objetos com madeira, dissolver água em açúcar, é transformações físicas. Por quê? Porque não há formação de novas substâncias, elas continuam a mesma. Eu dei um exemplo aqui, da árvore, a gente tirou o tronco, do tronco a gente fez quem? O objeto. Não teve uma transformação química aqui, só teve transformação física. Deste estado físico passou para esse e deste estado físico passou para esse. Mas aqui não teve uma alteração de componentes. Então, ela é uma transformação física. Mudanças de estado físico. As passagens entre três estados físicos, sólidos, líquidos e gasoso, têm o nome de mudanças de estado físico. Observe o esquema a seguir e logo
e leia as explicações sobre cada uma dessas mudanças. Do sólido para o líquido, teve a fusão. Do líquido para o gasoso, vaporização. Do gasoso para o líquido, condensação. Do líquido para o sólido, sublimação. Tanto do sólido para o gasoso como do gasoso para o sólido, sublimação. Aqui é solidificação. Quando eu falei leia, isso tudo aqui nós já explicamos nas outras aulas. Por isso que eu não coloquei aqui o significado de cada um novamente. Vamos lá. Transformações químicas agora. O que são as transformações químicas? São ações que resultam na transformação de novas substâncias. Além da substância de estado, as variações de cheiro, de cor, de densidade e de temperatura podem ser evidências de transformações químicas. Nelas podem acontecer explosão e liberação de gás. É possível confirmar a origem de novas substâncias comparando-se às características apresentadas por produtos e reagentes. O que é um produto? É uma nova substância, enquanto o reagente é a substância que lhe dá origem, ou seja, a substância inicial. Então, eu tenho uma substância inicial, sei lá, vamos pensar no fósforo. Hora que eu acendo esse fósforo, ele tem uma mudança, que é o reagente. Essa mudança teve uma transformação o quê? Química. Uma transformação química ocorre quando as substâncias iniciais se rompem e os átomos presentes se reajam e formam novas substâncias. Quais são as evidências de transformações químicas? Existem algumas evidências que a gente consegue identificar a ocorrência dessas transformações. Quais são elas? Mudança de cor. Essa alteração física geralmente é resultado de reações em que há transformações de elétron, oxirredução, ocorrendo a formação de cátions, que fornece a cor característica. Por exemplo, vamos entender isso aqui. Uma solução aquosa de sulfato de cobre 2 é azul, porque possui os cátions cobre, Cu2+. Outro exemplo é a queima dos fogos de artifício, que usa sais de diferentes cátions para originar o efeito colorido que é visto. Esse aqui é mais comum para a gente. Isso aqui é uma coisa mais teórica. Quando a gente acende os fogos de artifício, eles saem todos coloridos. Esse colorido desse fogo do artifício, aqui dos fogos do artifício, é os sais de diferentes cátions, que ele vai fazer esse efeito colorido. Existe também outra transformação química, com mudança de cor. Ela pode ser vista em muitos casos, como no apodrecimento da fruta, que é comum a gente ver. Então, aqui está tendo uma transformação química. Na água sanitária, no tecido colorido, quando a gente deixa cair água sanitária numa roupa, ela vai descolorir. Então, aqui também está tendo uma transformação química. Queima de papel, que é uma coisa comum. O cozimento de alimentos também teve uma transformação química. Ele estava duro e passou a ficar mais mole. Quanto as folhas da árvore vão secando, e no enferrujamento de pregos. Aqui também teve uma transformação química, porque o prego não era desse jeito. E essa transformação química aqui ocorreu de acordo com o quê? Com o tempo, com a chuva, com as chuvas ácidas, várias coisas contribuem para que tenha essa transformação química. Liberação de gás, efervescência. Observa-se a formação de bolhas quando a reação envolve a formação de alguma substância gasosa.
A imagem abaixo mostra um comprimido de antiácido estomacal que é colocado na água e aí aparece essa efervescência. Sabemos que ocorre uma efervescência muito grande. O gás não estava presente na água e no comprimido isoladamente, mas foi formado pela reação entre eles. Bom, a água não tinha gás, o comprimido também não tinha, tá? Porque ele estava isolado. Só que quando a gente colocou o comprimido dentro dessa água, houve uma reação química. Essa reação química fez com que a água ficasse com gás, com bolhas. Formação de sólido. Muitas vezes, quando duas substâncias líquidas ou uma solução aquosa reagem, ocorre a formação de um precipitado, que pode ser um sólido ou uma turvação de uma solução líquida que fica bem mais visível. Eu dei um exemplo aqui para que vocês conseguissem entender. Quando a gente pega nitrato de chumbo, e isso a gente só poderia fazer dentro do laboratório, e iodeto de potássio e misturo os dois, vai formar-se um precipitado amarelo, esse aqui, ó, que é uma nova substância. E essa substância amarela aqui é quem? O iodeto de chumbo. Então, aqui, esse clarinho, eu tenho quem? O nitrato de chumbo, pinguei o iodeto de potássio. Quando o iodeto de potássio entrou em contato com o nitrato de chumbo, houve uma reação química e formou esse precipitado amarelo, que é o iodeto de chumbo. Aparecimento de chama ou de luminosidade. As reações que ocorrem com absorção de calor, que são chamadas de reações endotérmicas, fazem com que a vizinhança do sistema fique fria. Já as que ocorrem com liberação de calor, as reações exotérmicas, como a reação de combustão, deixam a vizinhança com temperatura mais alta. Por exemplo, eu estou segurando um palito de fósforo, coloquei fogo, aqui está tendo uma reação química, vai ter uma transformação desse palito. Porém, a hora que esse fogo for pegando no palito e for chegando perto do meu dedo, eu vou sentir uma temperatura mais alta aqui. Antes de acender, não, a temperatura estava da mesma forma, certo? Então, ela estava endotérmica. Hora que eu coloquei o fogo e que eu comecei a sentir esse calor aqui, eu tive uma reação o quê? Exotérmica. Equações químicas. Em várias áreas da sociedade existem símbolos que indicam algumas informações. Por exemplo, se você enxergar na rua a placa de trânsito mostrada a seguir, saberá o que ela quer dizer? Essa placa, chamada de R7, significa que é proibido ao motorista ultrapassar outro carro. Se o motorista não souber identificar esse código, poderá infringi-lo e causar acidente. Mesmo dentro de um laboratório, se a gente não sabe o significado das coisas, a gente pode causar o quê? Um acidente. Dentro do laboratório existem várias placas, vários códigos que a gente precisa saber. E aí vai acontecer dentro do laboratório as equações químicas. Vamos dar uma olhada. Esse é apenas um exemplo para mostrar a importância da representação de informações específicas por meio de símbolos. A química usa de mecanismos similares, como é o caso das equações químicas. Mas o que é uma equação química? A seguir, representamos uma definição bem simples, porque depois vocês vão aprofundar esse assunto nos anos que vierem. Uma equação química é a representação qualitativa, de qualidade, e quantitativa, de quantidade, de uma reação química.
Essas equações sempre apresentam uma estrutura em que as fórmulas moleculares ou unitárias das substâncias iniciais são os reagentes, e elas são escritas do lado esquerdo da seta. E as fórmulas das substâncias finais, o que aconteceu com a mistura, são os produtos, e elas são escritas do lado direito da seta. Ó. Reagente no primeiro membro, produto no segundo membro. Vamos ver um exemplo. Imagine que o gás hidrogênio reaja com o gás oxigênio para formar a água. A equação química simplificada que representa essa reação é dada por... Quem que são os reagentes? Volta lá, ó. Nós temos os reagentes, primeiro membro, e o produto no segundo membro. Quem são os reagentes? H2 mais O2. Quando eu misturar isso aqui, eu vou ter um produto que está aqui, que é o H2O. Então, primeiro membro, reagente, segundo membro, o produto. Escrita deste modo, a equação química mostrou-nos o aspecto qualitativo da reação. Ou seja, quais foram as substâncias que reagiram e que foram produzidas. Estes símbolos que podem ser acrescentados na equação que indicam outros aspectos qualitativos. Bom, pessoal, esse é o nosso capítulo. Eu estou deixando alguns exercícios para vocês fazerem na apostila. Se não tiver espaço, realizem no caderno. Qualquer dúvida, me encaminhem um e-mail. Coloquem lá no assunto 6º ano Ciências, professora Regina. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Tchau!